Muito bom dia. Muito obrigado por virem tão cedo aqui para este evento. Quero agradecer, obviamente, à organização e eu venho-vos falar sobre como é que podemos recomendar as recomendações de atividade física. Comecemos aqui por vos dar uma ideia de quem é que eu sou. Portanto, o meu nome é António Palmeira, eu sou professor associado na Universidade Lusófona e nela faço a direção de um centro de investigação que está focado no desporto, na educação física, no exercício e saúde. Sou também diretor do mestrado e depois do doutoramento em exercício e saúde. Portanto, o meu foco é mesmo esta componente do exercício e saúde. A minha outra grande tarefa lá, diária é ser diretor executivo de uma sociedade que tem um nome muito completo, mas ao ser tão completo engloba exatamente aquilo que eu julgo ser importante na minha atividade profissional. E então esta sociedade chama-se International Society of Behavioral Nutrition and Physical Activity, portanto, atividade, o estudo do comportamento da nutrição e o estudo do comportamento da atividade física numa única sociedade. Vamos falar então da promoção da atividade física em adolescentes, muito breve, só para vos mostrar a evidência que existe, que é esmagadora, e esta aqui é para adultos, mas depois estende-se, obviamente, para os adolescentes e mostra o seguinte. Portanto, aqui do lado esquerdo, vocês podem ver o risco de morte de qualquer causa, e depois, no eixo do X, estão diferentes fatias de atividade física semanal. Portanto, ali aos zero, quer dizer que é uma pessoa que não faz nenhum minutos de atividade física semanal, e como veem, o risco de mortalidade é o mais alto nessas pessoas, e depois, conforme vamos aumentando para os 50 minutos, para os 100 minutos e por diante, esse risco de morrer de qualquer causa, mesmo que não sejam doenças não comunicáveis, portanto, vai diminuindo. O sweet spot está ali à volta dos 150, 200 até 300 minutos. Isto é para adultos, o que depois, traduzindo para os adolescentes, em que, curiosamente, se começa a falar de atividade física diária e não semanal, entra-se nesta ideia eles devem fazer 60 minutos por dia de atividade física moderada a vigorosa e devem também fazer, pelo menos 3 vezes por semana, atividades que fortaleçam o seu sistema musculoesquelético. Ora, estas evidências e estas recomendações que apareceram naquela altura parecem ter uma falha no sentido em que não estão lá todas as atividades que nós fazemos no nosso dia a dia. Então, eu costumo dizer que faltam ali atividades, porque se formos ver no nosso dia, nós fazemos vários movimentos, várias atividades. Desde o sono, em que passamos muito tempo a dormir e, portanto, é fundamental focarmos também nas questões do sono, ao comportamento sedentário, que para os adolescentes é também um fator que lhes ocupa muito tempo e também para os adultos. Depois, a atividade física leve e a atividade física moderada a vigorosa. Portanto, não se deve pensar numa atividade física só, ou só na atividade física, porque tudo conta. E esta é uma das mensagens fundamentais. Nas 24 horas que temos, tudo conta no que diz respeito à promoção da saúde através deste nosso comportamento associado a um movimento. Então podemos ver aqui, neste relógio aqui do lado esquerdo, que uma grande fatia do nosso tempo é passada a dormir. Portanto, focar um bocadinho no sono também, quando se fazem as recomendações, é importante. Depois, outra grande fatia é o comportamento sedentário, já vamos ver qual é que é a definição, e só depois uma fatia mais pequena é aquela que está associada à nossa atividade física, que seja qualquer atividade física que leva a movimentos do corpo com aumento da frequência respiratória e cardíaca. Portanto, isto é a maneira como nós dividimos o nosso dia nestas diferentes porções do nosso movimento. Isto tem muitas interações entre eles. Portanto, o sono interage com o comportamento sedentário, interage com o comportamento da atividade física, com moderada a vigorosa, e nós não devemos olhar para isto como fatias separadas, tal como não devemos, se estivermos a fazer algumas recomendações em termos nutricionais, falar só da fruta e esquecermos de falar das outras questões, dos outros alimentos, porque há uma interação constante entre os diferentes macronutrientes e os diferentes alimentos que nós temos.
Não, mas focando aqui na questão do comportamento sedentário, porque é realmente um período ou é um movimento um, que se permanece e que ocupa grande parte do dia dos nossos adolescentes. Portanto, está aqui a definição de comportamento sedentário. A atividade física moderada vigorosa, porque é aquela que eu também irei falar mais daqui a pouco, é aquela que é mais comum de se falar nas recomendações, e se quisermos assim uma forma muito prática, muito pragmática, podemos dizer que é quando nós estamos a fazer uma atividade que não nos permite conversar com outra pessoa de forma continuada. Portanto, se o adolescente estiver a fazer uma atividade física e tiver de vez em quando de parar ou de acalmar a sua atividade para continuar a conversa, nós já podemos dizer, pelo menos estás em moderado. A atividade física leve, se quiserem, é aquela, ou de uma forma pragmática também, pragmática é aquela que permite manter uma conversa enquanto a fazemos. Também é interessante. Agora, uma coisa muito interessante que se descobriu há pouco tempo é estas tais interações deste contínuo de dispêndio energético, quer dizer, equivalentes metabólicos que vai desde a vossa esquerda do sono até à atividade física vigorosa. E eu costumo fazer aqui utilizar uma metáfora de um semáforo, especialmente estes carros novos agora, que quando estão, vocês podem ir a acelerar, mas quando chegam a um semáforo, ele para e o motor desliga-se. E parece que é um pouco isso que o nosso corpo faz quando nós desligamos os nossos movimentos durante algum tempo. Então, à volta de uma hora depois de pararmos os nossos movimentos, parece que entramos neste, não é no ralenti, é mesmo desligamos o nosso metabolismo, uma série de processos metabólicos. E depois, quando voltamos a fazer, ele liga-se, depois desliga-se, liga-se e desliga-se, e isto parece fazer bastante mal em termos da nossa saúde. Portanto, procurem que não existam períodos de muito comportamento sedentário prolongado. O sono, obviamente, é um bocadinho diferente, mas pelo menos o comportamento sedentário não estar, não ser interrompido o maior número de vezes possível para que o nosso motor, pelo menos, se mantenha no ralenti, não entre no desligar como os anteriores. Então, quais é que são as recomendações que existem? Numa breve história das recomendações, portanto, em 96, quando sai assim a primeira ideia maior, o primeiro report fundamental que fala da atividade física e da saúde, mas atenção, notem, só atividade física, até 2011 só se fala de atividade física, não se fala de comportamentos sedentários, nem de sono. Depois, em 2011, começam os canadianos a aparecer com esta ideia, atenção, que o comportamento sedentário tem em conta, e daí até 2020 houve uma evolução no sentido de que as normas atuais, as guidelines atuais da OMS incluem atividade física e comportamento sedentário. Eu julgo que em breve o sono, e para que seja claro que é também importante. E é isso também que os canadianos estão a fazer, como viram, foram eles os primeiros, em 2011, a introduzir o comportamento sedentário, e já em 2016 eles começaram a dizer, olha, atenção, que temos de fazer aqui uma integração destes 4 tipos de coisas que acontecem no nosso dia, que eles chamam os 4 S's. Portanto, e os 4 S's são o sweat, que é basicamente a atividade física moderada a vigorosa, e as recomendações são os tais 60 minutos diários, mas notem, tudo conta. Não é preciso fazer isto tudo de seguida, né? Não é preciso ser 60 minutos de seguida. Pode ser, e até deve ser, espalhado ao longo do dia, e pode ser períodos de 2 minutos, de 1 minuto, desde que ele faça uns sprints e umas corridas à volta da escola, enquanto está a brincar, é algo muito interessante para atingir este tal sweat. Depois temos o step, e o step é atividade física leve. E aqui a recomendação é que se deve fazer várias horas durante o dia de atividades físicas leves, estruturadas ou não estruturadas. Portanto, a estruturada é aquela que ele pode estar a falar, olha, vou fazer uma caminhada depois do almoço, e a não estruturada é porque, de repente, faz uma brincadeira ali no meio do intervalo. O sono é também importante pensar nele, por causa das interações que tem, e para os adolescentes, podemos dizer que é de 8 a 10 horas que devem dormir, e importante a consistência da hora do sono e da hora de acordar, que é extremamente complicado nos adolescentes, como vocês sabem. E por último, o comportamento sedentário. E aqui há um foco muito grande no que se chamam os small screen recreation, portanto, as brincadeiras, o tempo de recreação que os jovens passam nos pequenos ecrãs, muitas vezes são em pequenos ecrãs,
e que esses são prejudiciais à saúde. Então, as recomendações são, pelo menos, não ultrapassar as 2 horas destes comportamentos de TikTok e de jogos de computador diários, o que é extremamente complicado. Os meus já têm 21 e 19 anos, mas mesmo assim foi muito difícil passar por isto na sua adolescência. Esta ideia aqui de como criar o melhor dia é, em conjunto com o adolescente e com os pais, desenhar um calendário do que é que será o seu melhor dia. Quando é que eu vou acordar, quando é que eu vou andar para a escola, que brincadeiras é que eu vou fazer na escola que possam envolver atividade, como é que eu vou reduzir o comportamento sedentário. Portanto, tudo isto pode ser feito numa espécie quase de horário escolar, mas envolvendo estas 4 atividades, porque tudo conta, reforçamos, tudo conta. Estão aqui as guidelines que foram dirigidas pela Fiona Bull, portanto já em 2020, e depois, porque foram lançados não só estas guidelines assim, de largo espectro, foram depois lançados uma série de papers, uma série de trabalhos que procuravam acompanhar e prolongar o efeito do lançamento destas guidelines. Eu estive envolvido na redação deste artigo que fala de como é que o facto de tudo contar, portanto já não ser preciso fazer 1 hora de seguida, mas preciso fazer 1 hora, sendo 60 vezes o período de 1 minuto de atividade física, como isto muda de uma forma muito interessante a maneira como comunicamos, como interagimos com os nossos pacientes, com os nossos adolescentes, no sentido de lhes modificar o comportamento. E é aqui, então, que entra a ideia de podermos trabalhar com os conhecimentos da motivação desta sociedade que estuda o comportamento nutricional, o comportamento de atividade física, as técnicas de modificação do comportamento, que são tão importantes como o conhecimento das guidelines em si. E sabe-se hoje que há um desencontro evolutivo muito evidente entre aquilo que a sociedade promove, e o que a sociedade promove é, muitas vezes, comportamentos de recreação, comportamentos de trabalho, que estão ligados a comportamentos sedentários, a paragem do movimento, a menos movimento, mas, por outro lado, como que exige aos nossos adolescentes que eles fiquem com corpos que vêem no Instagram e que vêem no TikTok e que vêem pessoas muito bonitas e muito atléticas e que não se revêem neles. E, portanto, cria-se aqui este desencontro evolutivo para o qual parece que nós não estamos equipados com as ferramentas certas. Portanto, se quiserem ver aqui o livro do Lieberman, fala muito sobre isso, sobre o exercised, como é que nós somos exercitados. A maneira como eu recomendo que vocês olhem para esta modificação comportamental é de uma forma muito sumária que isto iria. Aliás, como veem, eu dirijo mestrados e doutoramentos que falam na sua extensão sobre tudo isto. Portanto, vou resumir com, se calhar, as ideias principais. Portanto, a ideia principal que já vos lancei é que tudo conta, e a segunda ideia é que vai haver 2 tipos, ou que vão haver 2 tipos de motivação. Não se pense só numa motivação, há pelo menos 2 tipos. Então, comecemos por esta questão aqui, que eu vos trago aqui em cima, que a balança energética, que é muito usada para nós trabalharmos com os adolescentes durante o nosso aconselhamento de atividade física, ela pode ser nosso inimigo. Porquê? Porque reduz aquilo que o jovem está a pensar connosco a calorias. Então, se calhar, ele começa a pensar tudo o que eu como são calorias, tudo o que eu faço são dispêndios energéticos, são calorias também. E não é só isso. Né? Para o jovem, eu espero que quando ele vai comer um pastel de Belém, não pense só nas calorias que o pastel de Belém tem, pense no facto de estar em Belém, ao pé do nosso presidente, sim, ou o facto de estar com amigos a usufruir de um pastel de Belém. E a mesma coisa quando ele está a fazer alguma atividade física, que não pensa apenas nas calorias que está a fazer, porque isso é instrumentalizar o exercício de uma forma muito redutor daquilo que o exercício pode trazer às pessoas. Então, uma primeira ideia,
balança energética, se calhar não vamos usá-la, e vamos procurar, sim, que o nosso jovem encontre o melhor tipo de motivação. Porque muitas vezes vemos que é porque eles estão desmotivados e então nós procuramos motivá-los. Atenção que nós podemos conseguir fazer isso, nós, ou até o próprio, ou os pais, os amigos, de uma forma que pode ser poluente. É o que eu costumo chamar a mustivation. Portanto, eu tenho que fazer isto. Estás a gostar? Não. Só estou a fazer isto porque estou contingente na ideia que vou receber qualquer benefício de estar a fazer esta coisa. E quando isto acontece, é muito difícil manter esta motivação ao longo do tempo. E se não existir uma energia que seja sustentável para manter as pessoas a fazerem exercício ao longo do tempo, os benefícios para a saúde vão ser muito, muito reduzidos. Portanto, motivation funciona, mas não pode funcionar, não vai funcionar durante muito tempo. Vamos procurar evitá-la, vamos procurar identificá-la quando falarmos com os nossos jovens. O que nós devemos procurar fazer, então, é entrar em processos, sim, de usar uma energia que é renovável, que é sustentável. E aí podemos dizer que é wantivation. Eu quero fazer isto. Enquanto a mustivation era eu tenho que fazer isto, aqui estamos a falar de eu quero fazer isto. E então esta energia vem de dentro, é renovável, está associada positivamente a processos de manutenção do comportamento e é não poluente porque leva a uma maior satisfação, a melhores processos emocionais. E isso foi o que eu procurei desenhar aqui já em 2020, também com um colega aqui neste paper, que depois eu estendi quando fiz as minhas provas de agregação há uns anos atrás, em que diria que há aqui dois percursos. Portanto, há o percurso em que alguém está a fazer movimento e se esse movimento estiver alinhado com as suas intuições, com as suas emoções, com o significado e valor que ele dá àquele movimento que está a fazer, então ele vai entrar num processo de eu quero fazer isto. Então, eu estou num processo de wantivation. E vai internalizar esse comportamento. Portanto, aquela ideia de primeiro estranha-se, depois entranha-se. Este processo do entranhar, do internalizar um comportamento, é um processo que está ligado à wantivation e que leva a racionalizações que aumentam a probabilidade de eu manter um movimento, que é isto que eu quero, em última instância. Portanto, este processo que está aqui em cima a ver é aquele processo que estará mais próximo do desejável para recomendar as recomendações. Por outro lado, este processo aqui por baixo, a vermelho, não está muito próximo daquilo que nós desejamos. Porque é um processo em que, sim, o jovem até está a fazer o mesmo movimento, mas aquilo não lhe dá sentido nenhum, ele não dá significado nenhum àquilo. Então ele está naquilo como que frustrado a fazer e está num processo de eu tenho de fazer isto porque alguém me disse para fazer. E é um processo de externalização. Ele continua a estranhar aquilo. E isso leva a racionalizações que diminuem a probabilidade de manter o comportamento. Então, grandes ideias, assim para terminar, tudo conta. Não pensem só na atividade física, mas sim na atividade física, no comportamento sedentário e no sono. Os 4 S, se quiserem, para ajudar-vos nas recomendações. Depois, a balança energética pode ser perigosa, cuidado como é que a usam. E esta última ideia de há 2 tipos de motivação. A wantivation, a desejável, eu quero fazer determinada coisa, e a não desejável mustivation, eu tenho que fazer. E quando isto acontece, em princípio vamos ter uma maior recomendação, porque, e claro que haveria um ditado português para nos ajudar a fechar aqui o tema, que os nossos adolescentes entrem em processos de quem corre por gosto não cansa. E assim irão manter-se ativos para o resto da vida, que é isso que todos nós desejamos. Muito obrigado.